20 de janeiro de 2025, meio-dia, Washington, D.C., escadaria do Capitólio, Donald Trump coloca a mão sobre a Bíblia e jura como 47 no presidente dos Estados Unidos. Algumas horas depois, assina a ordem executiva America First Trade Policy. Naquele momento, a tarifa média americana é 2,5%. Em 100 dias, ela será 27%, a maior taxa em mais de 100 anos. 1º de fevereiro de 2025, Trump anuncia tarifas de 25% sobre México e Canadá, 10% sobre China. Justificativa oficial: fentanil e imigração ilegal são emergência nacional. 2 de abril de 2025, Trump invoca International Emergency Economic Powers Act, IEEPA, lei de 1977 para emergências nacionais. Impõe tarifas recíprocas sobre quase todos os países do mundo, de 10% a 50%. Alegação: déficits comerciais são ameaça à segurança nacional. 28 de maio de 2025, Tribunal Federal de Comércio Internacional declara as tarifas ilegais. Trump excedeu a autoridade presidencial. IEPA não autoriza tarifas. 29 de agosto de 2025, Tribunal de Apelações Federal confirma. 7 juízes contra 4. Tarifas de Trump violam Constituição. 5 de novembro de 2025, Suprema Corte ouve argumentos. Juízes de esquerda e direita céticos. Tarifa é poder de taxar. Poder de taxar pertence ao Congresso, não ao presidente. Janeiro de 2026. Tarifas continuam em vigor. Trump ignora tribunais. Arrecadou 287 bilhões de dólares em 2025. Aumento de 192% sobre 2024. E agora, aguarda a decisão final da Suprema Corte esperada para início de 2026. Mas aqui está o que Trump e Casa Branca cuidadosamente evitaram mencionar. Este não é projeto econômico. É demolição controlada do sistema de comércio global que Estados Unidos construíram desde 1945. E está funcionando exatamente como planejado. E isso nos traz ao que realmente está acontecendo. A maior guerra tarifária da história moderna. E como um único homem conseguiu quebrar 80 anos de ordem comercial internacional em menos de um ano. Vamos começar pelo dia 1, porque é essencial entender como Trump transformou campanha política em política econômica real. Antes de mergulharmos no caos tarifário que Trump criou e como tribunais americanos declararam suas ações inconstitucionais, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar vai mudar completamente sua visão sobre o futuro do comércio global e o que Trump realmente quer. E deixe um comentário nos dizendo: Trump é gênio econômico ou está destruindo a economia americana? Vamos começar pela ideologia, porque é essencial entender que Trump não é republicano tradicional de livre comércio. Republicanos historicamente defendem livre comércio. Ronald Reagan eliminou tarifas. George H.W. Bush negociou NAFTA. George W. Bush apoiou globalização. A ortodoxia republicana por 40 anos foi: menos governo, menos impostos, menos barreiras comerciais. Trump quebrou completamente essa ortodoxia. Desde anos 1980, Trump argumenta que Estados Unidos são explorados por parceiros comerciais, que déficits comerciais são roubo, que China, Japão, Alemanha, México, todos estão tirando vantagem de ingenuidade americana. Em campanha de 2024, Trump prometeu tarifas massivas, 60% sobre China, 20% sobre todos os outros países, 100% sobre carros mexicanos. Economistas riram. Disseram que era retórica de campanha, que Trump não poderia realmente fazer isso. Estavam errados. 20 de janeiro de 2025, horas após posse, Trump assina America First Trade Policy. Ordena secretário de Comércio Howard Lutnick e representante de comércio desenvolver plano tarifário abrangente até 1º de abril. Prazo: 70 dias. 26 de janeiro de 2025, Colômbia recusa pousar aviões militares americanos com deportados. Trump ameaça tarifas de 25% sobre tudo da Colômbia. Colômbia cede em horas. Primeira demonstração de força. 1º de fevereiro de 2025, 8 da manhã, Trump anuncia no Truth Social tarifas de 25% sobre México e Canadá, 10% sobre China, efetivas em 3 dias, 4 de fevereiro. Justificativa: fentanil e imigração ilegal são emergência nacional sob IEEP. Observe a lógica.
Fentanil mata 100 mil americanos por ano. A maioria cruza a fronteira sul. China produz precursores químicos. México é rota de tráfico. Canadá também tem problema de fentanil menor, mas existente. Logo, tarifas são legítimas para forçar ações contra fentanil. É argumento razoável? Do ponto de vista de saúde pública, fentanil é crise catastrófica. Do ponto de vista legal, conectar tarifas comerciais à interdição de drogas é novidade completa. IEEPA foi usado para sanções contra Irã, Coreia do Norte, Rússia, nunca para tarifas gerais sobre aliados. Mas aqui está o problema, e tribunais vão identificar isso meses depois. IEEPA autoriza presidente a regular importações durante emergência nacional. Regular importações significa bloquear, restringir, licenciar. Não significa impor tarifas. Tarifas são impostos. Impostos são poder do Congresso sob artigo 1, seção 8 da Constituição. Presidente não pode criar novos impostos. Apenas Congresso. Mas em fevereiro de 2025, ninguém desafia isso ainda. Mercados entram em pânico. Dow Jones cai 2.000 pontos. S&P 500 perde 5% em dia. México anuncia retaliação. Canadá idem. China também. 3 de fevereiro de 2025, Trump pisca. Anuncia pausa de 1 mês sem tarifas sobre México e Canadá. China não. Tarifa de 10% sobre China entra em vigor dia 4. México e Canadá têm 30 dias para negociar. Durante esse mês, Trump faz demandas. México deve parar caravanas de migrantes. Deve destruir laboratórios de fentanil. Deve permitir tropas americanas em território mexicano se necessário. Canadá deve aumentar patrulhas fronteiriças. Deve cooperar com deportações americanas. Deve interceptar precursores químicos. México, sob presidente Claudia Sheinbaum, recusa demandas mais extremas. Canadá, sob primeiro-ministro liberal que caiu em eleições subsequentes, tenta negociar, mas Trump está inflexível. 4 de março de 2025, tarifas sobre México e Canadá entram em vigor. 25% sobre quase tudo. Exceção: energia canadense paga apenas 10%. Por quê? Estados Unidos dependem de petróleo e gás canadenses. Texas, Dakota do Norte, Meio Oeste, todos importam energia massivamente do Canadá. Mas aqui está o que mídia não cobriu adequadamente: o impacto imediato sobre cadeias de suprimento norte-americanas. USMCA, United States-Mexico-Canada Agreement, tratado de livre comércio que o próprio Trump renegociou em 2018, substituindo NAFTA, permite livre comércio entre 3 países. Peças automotivas cruzam fronteira 6, 7, 8 vezes durante a fabricação. Motor fabricado em Michigan vai para México para montagem, volta para Canadá para pintura, retorna para Estados Unidos para venda final. Com tarifa de 25% cada vez que cruza a fronteira, o custo explode. Ford, GM, Stellantis, todas anunciam que preços vão subir. Toyota, Honda, fabricantes japoneses com plantas no México também. Volkswagen, BMW, fabricantes alemães, paralisam investimentos. 5 de março de 2025, Trump pisca novamente. Isenta bens compatíveis com o USMCA de tarifas. Se produto é fabricado na América do Norte com 75% de conteúdo regional, não paga tarifa. Mas e os outros 25%? E componentes chineses usados no México? Caos. Completo caos. Advogados aduaneiros trabalham 24 horas tentando classificar produtos. Importadores não sabem quanto devem pagar. Alfândega americana sobrecarregada. Portos congestionados. Viagens de canadenses aos Estados Unidos caem 40%. Turismo americano no México despenca. Pequenas cidades fronteiriças em crise. Alaska, conectada ao mundo apenas através do Yukon canadense, prefeito de Haines expressa preocupação sobre relações americano-canadenses. Mas Trump não está satisfeito, porque o verdadeiro alvo nunca foi México ou Canadá. Era o mundo inteiro. Vamos pausar aqui e analisar a escalada para tarifas globais, porque abril de 2025 é quando Trump realmente mostra suas cartas. 2 de abril de 2025, Trump assina a ordem executiva mais ambiciosa: tarifas recíprocas baseadas em déficits comerciais. Lógica é assim: se Estados Unidos tem déficit comercial com país X deve estar trapaceando. Logo, Estados Unidos impõe tarifa igual ao déficit como porcentagem de comércio. China: déficit comercial de 280 bilhões de dólares. Tarifa:
50%. Europa. Déficit de 250 bilhões. Tarifa, variando de 20% para a Alemanha a 10% para outros. Japão. Déficit de 70 bilhões. Tarifa, 25%. Vietnã. Déficit de 100 bilhões. Tarifa, 46%. E assim por diante. 160 países. Todos recebem tarifas. 5 de abril de 2025. Tarifa universal de 10% entra em vigor para todos. 7 de agosto de 2025. Tarifas específicas por país entram em vigor. A tabela é complexa. China, 125% no pico. Vietnã, 46%. Coreia do Sul, 25%. União Europeia, 10 a 20%. Índia, 50%. Trump justifica com IEEPA novamente. Déficits comerciais constituem emergência econômica que ameaça a segurança nacional americana. Base industrial americana sendo destruída. Empregos manufatureiros perdidos. Dependência de adversários estratégicos como China é inaceitável. Do ponto de vista de Trump, ele está corrigindo 30 anos de políticas comerciais desastrosas. Clinton negociou a entrada da China na OMC em 2001. Promessa era que China se tornaria economia de mercado, respeitaria a propriedade intelectual, abriria mercados. Nada disso aconteceu. China roubou tecnologia, subsidiou indústrias, manipulou moeda. Estados Unidos perderam 5 milhões de empregos industriais entre 2000 e 2020. Do ponto de vista de economistas mainstream, Trump está cometendo erro catastrófico. Tarifas são impostos sobre consumidores americanos. Importadores americanos pagam tarifas ao governo americano. Depois repassam custo para consumidores. Não é China que paga, são americanos. Mas aqui está a realidade que Trump e sua equipe entendem, mas raramente admitem publicamente. Tarifas não são sobre economia, são sobre poder. Vamos à reação global, porque aqui começa a retaliação coordenada. 10 de fevereiro de 2025, China retalia. Tarifas de 15% sobre carvão e gás natural liquefeito americanos. 10% sobre petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns veículos. Não atinge a agricultura massivamente ainda, porque China precisa de soja americana. Mas em abril, após tarifas recíprocas de Trump, China endurece. 15% sobre todas as exportações agrícolas americanas, exceto soja. 34% sobre aviões Boeing. 25% sobre carros americanos. 50% sobre equipamentos militares e tecnologia. Europa retalia. 1º de dezembro de 2025, terceira rodada de tarifas europeias entra em vigor. 25% sobre uísque americano. 50% sobre motocicletas Harley Davidson. 35% sobre jeans. Europa conscientemente alveja distritos eleitorais republicanos. Kentucky, whisky, Wisconsin, Harley. Todos estados que elegeram Trump. Canadá retalia. Agosto de 2025, tarifa de 35% sobre importações de Estados Unidos entra em vigor. México também. Brasil também. Índia também. Praticamente todo parceiro comercial americano retalia. Resultado: exportações americanas caem 15% em 2025. Agricultores americanos, especialmente soja e trigo, perdem mercados. China compra de Brasil, Argentina. Europa compra de Canadá. Índia compra de Austrália. Mas Trump celebra. Por quê? Porque a arrecadação tarifária em 2025 foi 287 bilhões de dólares, 192% acima de 2024. Trump argumenta que está usando tarifas para substituir impostos de renda. Em várias ocasiões durante 2025, Trump sugere que receita tarifária eventualmente poderia substituir impostos de renda para americanos ganhando menos de 200 mil dólares por ano. Economistas apontam que isso é matematicamente impossível. Impostos de renda federal arrecadam 2,3 trilhões de dólares por ano. Tarifas arrecadaram 287 bilhões em 2025. Mesmo com tarifas de Trump, não cobre nem 15% da receita de impostos de renda. E há outro problema. Comércio está caindo. Se tarifas sobem, importações caem. Se importações caem, receita tarifária também cai. Tarifas de Trump arrecadaram 287 bilhões em 2025. Projeção para 2026 é 175 bilhões. Por quê? Porque empresas param de importar. Buscam alternativas domésticas ou de países sem tarifas. Então vamos às batalhas judiciais, porque aqui a história fica realmente dramática. 14 de abril de 2025, 5 pequenas empresas, incluindo importadora de vinhos Vios Selections, processam Trump no Tribunal Federal de Comércio Internacional.
Argumento: IEPA não autoriza tarifas. Presidente excedeu a autoridade constitucional. 28 de maio de 2025, painel de 3 juízes do Tribunal de Comércio Internacional decide contra Trump. Decisão textual: IEPA autoriza presidente a regular importações durante emergência nacional. Regular significa bloquear, restringir, licenciar. Não significa impor tarifas. Tarifas são impostos. Poder de tributar pertence exclusivamente ao Congresso, sob artigo 1, seção 8 da Constituição. Presidente não pode criar novos impostos por decreto executivo. Tarifas de Trump são inconstitucionais. Tribunal emite injunção permanente. Ordena que Trump pare de coletar tarifas IEPA imediatamente. Trump apela imediatamente e consegue suspensão da injunção enquanto o processo sobe para Tribunal de Apelações. 29 de agosto de 2025, Tribunal de Apelações do Circuito Federal decide. 7 juízes contra Trump, 4 a favor. Maioria confirma a decisão do Tribunal Inferior. IEPA não menciona tarifas, direitos ou impostos. Quando o Congresso quer delegar autoridade tarifária, faz explicitamente. Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962. Ambas têm linguagem clara, procedimentos específicos, salvaguardas. IEPA não tem nada disso. Logo, Trump não tem autoridade. Tribunal suspende decisão até 14 de outubro de 2025 para permitir governo apelar à Suprema Corte. 4 de setembro de 2025. Departamento de Justiça de Trump pede revisão urgente da Suprema Corte. Argumenta que caso tenha importância nacional massiva, que economia americana e segurança nacional dependem dessas tarifas, que remover tarifas abruptamente causaria caos. 9 de setembro de 2025, Suprema Corte aceita caso. Agenda argumentos orais para 5 de novembro de 2025. Cronograma extremamente acelerado. Normalmente, Suprema Corte leva meses. Aqui, semanas. 5 de novembro de 2025. Argumentos orais na Suprema Corte. Caso: Learning Resources, Inc. versus Trump. 3 horas de argumentos. 9 juízes. Procurador-Geral John Sauer representa Trump. Advogados de pequenas empresas representam importadores. Juízes de ambos os lados ideológicos pressionam Sauer. Sônia Sotomayor, liberal. Onde no IEPA está a palavra tarifa? Sauer: não precisa estar. Regular importações inclui tarifas. John Roberts, conservador, Chief Justice. Tarifas geram receita de cidadãos americanos. Isso é poder de tributar. Tributação é Congresso, não presidente. Amy Coney Barrett, conservadora. Mostre-me um estatuto, além de IEPA, onde regular importações foi interpretado como incluindo tarifas. Sauer não consegue. Admite que não há precedente claro. Brett Kavanaugh, conservador. Se presidente tem poder de impor tarifas ilimitadas sob IEPA, qual é o limite? Pode impor 100%? 500%? Onde está a linha? Sauer argumenta que discrição presidencial é ampla em emergências nacionais. Ketanji Brown Jackson, liberal. Você está pedindo que confiemos que presidente usará esse poder sabiamente. Mas Constituição não confia em sabedoria. Estabelece limites. Onde está o limite aqui? Consenso entre observadores. Trump perdeu argumentos orais. Juízes conservadores e liberais céticos. Expectativa. Decisão contra Trump. Provavelmente 6-3 ou 7-2. Mas há uma complicação. Suprema Corte está politicamente consciente. Decisão contra Trump significa potencialmente 129 bilhões de dólares em reembolsos para importadores. Significa caos econômico. Significa confronto constitucional entre judiciário e executivo. Janeiro de 2026, Suprema Corte ainda não decidiu. Expectativa era decisão até final de 2025. Não veio. Agora espera-se início de 2026, provavelmente fevereiro ou março, antes do final do termo da Corte em junho. Enquanto isso, tarifas continuam em vigor. Trump continua arrecadando. Tribunal de Comércio Internacional congelou quase 1.000 casos aguardando decisão da Suprema Corte. Importadores depositaram 129 bilhões de dólares em tarifas IEPA, que podem ser reembolsados se Suprema Corte decidir contra Trump. Mas aqui está o que poucos estão discutindo. E se Trump perder na Suprema Corte, o que ele faz?
Vamos às alternativas de Trump, porque ele já está preparando o plano B, C, D. Se a Suprema Corte declara tarifas IEPA inconstitucionais, Trump tem várias opções. Opção 1. Usar seção 232 da Lei de Expansão Comercial de 1962. Esta seção permite presidente impor tarifas se secretário de Comércio determina que importações ameaçam segurança nacional. Trump já usou seção 232 para aço e alumínio. Pode expandir para outros setores. Problema: seção 232 requer investigação formal do Departamento de Comércio, audiências públicas, relatório detalhado. Leva meses. E há questionamentos judiciais também sobre se seção 232 permite tarifas tão amplas. Trump já iniciou investigações. Seção 232 sobre cobre, semicondutores, produtos farmacêuticos, aviões comerciais, caminhões pesados, gabinetes de cozinha, todos em andamento. Resultados esperados ao longo de 2026. Opção 2. Usar seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Esta seção permite representante de comércio investigar práticas comerciais injustas e impor tarifas como remédio. Foi base das tarifas de Trump sobre China no primeiro mandato. Problema: seção 301 também requer investigação, comentários públicos, relatório. Leva tempo e é específica por país e por produto. Não permite tarifas universais. Opção 3. Pedir ao Congresso legislação autorizando tarifas. Republicanos controlam Câmara e Senado. Poderiam aprovar lei dando Trump autoridade tarifária explícita. Problema: republicanos tradicionais de livre comércio não apoiam tarifas. Senadores como Mitt Romney, Susan Collins, Lisa Murkowski, todos críticos. Câmara tem maioria republicana estreita. Democratas todos contra. Legislação provavelmente falharia. Opção 4. Ignorar Suprema Corte. Esta é a opção nuclear. Trump declara que Suprema Corte não tem jurisdição sobre segurança nacional e comércio exterior. Continua cobrando tarifas. Ordena a alfândega e proteção de fronteiras a ignorar ordens judiciais. Isso seria crise constitucional. Andrew Jackson fez algo similar em 1832, dizendo sobre decisão da Suprema Corte. John Marshall tomou sua decisão, agora deixe-o aplicá-la. Mas 2026 não é 1832. Mídia, Congresso, opinião pública, todos reagiriam. Possível impeachment. Trump sugeriu em discursos que não tem que obedecer decisões judiciais que considera erradas. Mas até agora, obedeceu, mesmo quando relutante. Opção 5. Negociar acordos bilaterais com cada país. Esta é a estratégia que Trump já está executando. Entre abril e dezembro de 2025, Trump anunciou 12 acordos estruturais com parceiros: Reino Unido, União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Suíça, Indonésia, Vietnã, Filipinas, Argentina, Guatemala, Equador, El Salvador. Cada acordo reduz tarifas específicas em troca de concessões. Reino Unido: tarifa sobre carros cai de 25% para 10% até cota de 100 mil veículos. Europa: tarifa sobre aço e alumínio reduzida para alguns produtos. Japão: tarifa sobre carros cai para 15%. Coreia do Sul: acordo sobre produtos farmacêuticos. Estratégia é clara: dividir e conquistar. Negociar bilateralmente ao invés de multilateralmente. Estados Unidos são mercado de 330 milhões de consumidores ricos. Todo o país quer acesso. Trump usa isso como alavanca. Em novembro de 2025, Trump e Xi Jinping anunciaram extensão de trégua tarifária. Estados Unidos e China reduziram tarifas de abril de 125% para 10% sobre bens mútuos. Extensão válida até 10 de novembro de 2026. Trump também reduziu tarifas relacionadas a fentanil sobre China de 20% para 10%. China removeu algumas tarifas retaliatórias. Mas observe, tarifas antigas permanecem. Tarifas de Trump do primeiro mandato sobre 380 bilhões de dólares de produtos chineses, maioria 25%, ainda em vigor. Biden manteve. Trump mantém. Então China ainda enfrenta tarifas massivas. A trégua é apenas sobre tarifas IEPA adicionais. Vamos às consequências econômicas reais, porque números são devastadores. Tax Foundation, think tank não partidário, estimou o impacto das tarifas de Trump.
Em 2025, tarifas aumentaram impostos sobre famílias americanas em média $1.000. Em 2026, projeção é $1.300 por família. Isso é aumento médio. Famílias de baixa renda sentem impacto proporcionalmente maior. PIB americano. Estimativa é redução de 0,5% ao longo da década. Parece pequeno, mas 0,5% de 28 trilhões de dólares é 140 bilhões por ano. Empregos. Estimativa é perda líquida de 300 mil empregos até 2030. Por quê? Tarifas salvam alguns empregos manufatureiros, mas custos mais altos destroem empregos em varejo, construção, serviços. Inflação. Em 2025, inflação subiu 3,2%, parte devido a tarifas. Consumidores pagam mais por carros, eletrônicos, roupas, tudo importado. Fed teve que manter juros altos mais tempo. Isso prejudica a habitação, investimento empresarial. Bolsa de valores. 2025 foi ano volátil. S&P 500 terminou o ano apenas 2% acima de onde começou. Normalmente sobe 10% ao ano. Incerteza tarifária assustou investidores. Déficit fiscal. Tarifas arrecadaram 287 bilhões em 2025. Mas cortes de impostos de Trump custaram 500 bilhões. Líquido. Déficit aumentou. 2025, déficit federal foi 2 trilhões de dólares, maior desde Covid. Comércio. Importações americanas caíram 8% em 2025. Exportações caíram 15%. Resultado: déficit comercial de bens aumentou, porque Estados Unidos importam menos, mas exportam ainda menos devido à retaliação. Exatamente o oposto do que Trump prometeu. Mas do ponto de vista de Trump, esses números são aceitáveis, porque o objetivo nunca foi balancear comércio ou crescer PIB. O objetivo é reconfigurar cadeia de suprimento global, forçar empresas a sair da China, trazer manufatura de volta para Estados Unidos ou para aliados próximos. E nisso, Trump está tendo algum sucesso. Apple anunciou que vai fabricar 25% de iPhones na Índia até 2027. Tesla está construindo fábrica no Texas usando aço americano. Intel, Samsung, TSMC, todos construindo fábricas de semicondutores em Estados Unidos, subsidiadas por Chips Act de Biden, mas aceleradas por tarifas de Trump. Então a pergunta não é se tarifas causam dano econômico no curto prazo. Causam. A pergunta é se dano no curto prazo vale a reconfiguração geopolítica no longo prazo. Vamos às implicações para o Brasil, porque isso afeta diretamente a economia brasileira. Brasil exporta massivamente para Estados Unidos, 36 bilhões de dólares em 2024. Principais produtos: aço e alumínio, café, açúcar, suco de laranja, celulose, carne bovina. Trump impôs tarifas de 25% sobre aço e alumínio brasileiros em 2025. Brasil exportou 1,5 bilhão em aço para Estados Unidos em 2024. Com tarifa de 25%, custo sobe 375 milhões. Siderúrgicas brasileiras perderam competitividade. Começaram a exportar para a Europa e Ásia. Em janeiro de 2026, Trump ameaçou tarifas de 40% adicionais sobre Brasil por causa de déficit comercial e por Brasil não condenar suficientemente Venezuela. Depois recuou parcialmente. 20 de novembro de 2025, Trump isentou certos produtos alimentícios brasileiros, incluindo carne bovina e café. Por quê? Porque consumidores americanos notaram aumento de preços. Café brasileiro subiu 30%, carne bovina subiu 15%. Pressão política forçou Trump a recuar, mas a ameaça permanece. Trump pode reimplementar tarifas se Brasil não cooperar em outras áreas. Venezuela, BRICS, comércio com China. Brasil está em posição difícil. China é maior parceiro comercial do Brasil. Estados Unidos são segundo maior. Trump quer que Brasil escolha. Ou fica com o Ocidente ou fica com China. Não pode ter ambos. Lula recusou escolher. Visita a China regularmente. Chama Xi Jinping de amigo. Mas também mantém relações com Estados Unidos. Postura de não alinhamento. Mas Trump não aceita não alinhamento. Na visão de Trump, mundo é dividido em dois blocos. Bloco americano, aliados democráticos, economias de mercado. Bloco chinês, autocratas, economias estatais. Brasil precisa escolher. Se Brasil escolhe China, enfrenta tarifas americanas massivas. Se Brasil escolhe Estados Unidos, perde mercado chinês massivo. Resultado provável:
Brasil tentará equilibrar. Manterá comércio com ambos. Evitará posições extremas. Sofrerá pressão de ambos os lados. Mas sobreviverá porque tem commodities que ambos precisam. Soja, minério de ferro, celulose. Estados Unidos e China competem por fornecimento brasileiro. Agora vamos à questão fundamental, porque isso transcende economia e entra em filosofia de ordem internacional. Não é se tarifas de Trump são legais, tribunais já decidiram que maioria não é. Suprema Corte provavelmente confirmará. Não é se tarifas prejudicam a economia no curto prazo. Prejudicam. Todos os economistas concordam. A questão é sobre que tipo de ordem econômica global queremos no século XXI. É uma ordem baseada em livre comércio multilateral, instituições como o OMC, acordos regionais como o USMCA e TPP, onde países concordam em reduzir barreiras mutuamente e resolver disputas através de arbitragem? Ou é uma ordem baseada em poder bruto, onde Estados Unidos, como maior mercado, ditam termos bilateralmente para cada país, usando tarifas como arma para forçar concessões em áreas não relacionadas a comércio, de Taiwan a Venezuela à Groenlândia? Trump quebrou o consenso de 80 anos. Desde 1945, democratas e republicanos concordavam. Livre comércio é bom. Reduz preços para consumidores. Aumenta a escolha. Promove paz porque países que comerciam não guerreiam. Fortalece alianças. Trump rejeita tudo isso. Argumenta que livre comércio beneficiou China e prejudicou trabalhadores americanos, que reduziu preços, mas destruiu comunidades industriais, que promoveu paz, mas criou dependências perigosas, que fortaleceu alianças, mas permitiu aliados tirarem vantagem. E há evidência para a visão de Trump. 5 milhões de empregos industriais perdidos, 2020. Cidades como Detroit, Youngstown, Flint, devastadas. Opioides, suicídios, desespero, todos correlacionados com perda de empregos manufatureiros. Classe trabalhadora branca sem diploma universitário, base eleitoral de Trump, foi mais prejudicada por globalização. Mas há evidência contra também. Consumidores americanos economizaram trilhões com produtos baratos da China. iPhones custam $1.200. Se fabricados inteiramente em Estados Unidos, custariam $3.000. Laptops, TVs, roupas, todos mais baratos devido a importações. E livre comércio criou empregos também. Exportações americanas sustentam 12 milhões de empregos. Agricultura, tecnologia, serviços financeiros, entretenimento, todos dependem de mercados estrangeiros. Então não há resposta simples. Há trade-offs. Livre comércio tem vencedores e perdedores. Tarifas também. Mas o que está claro é que Trump mudou o debate. Antes de Trump, debate era quanto livre comércio. Depois de Trump, debate é se queremos livre comércio. Democratas, historicamente aliados de sindicatos que se opõem a livre comércio, estão divididos. Biden manteve maioria das tarifas de Trump sobre China. Bernie Sanders apoia tarifas. Mas facção pró-comércio do partido, liderada por ex-funcionários de Clinton e Obama, se opõe. Republicanos, historicamente pró-livre comércio, também divididos. Facção populista de Trump domina. Mas republicanos tradicionais como Mitt Romney, Paul Ryan, Mitch McConnell, todos incômodos com tarifas. Resultado: consenso de Washington sobre livre comércio está morto. Novo consenso ainda não emergiu. Estamos em período de caos e experimentação. E mundo está reagindo. Europa assinou acordo com Índia. China assina acordos com países do sul global. BRICS expande. Países buscam alternativas a Estados Unidos. Para outros países assistindo, lição é clara. Estados Unidos sob Trump são um parceiro imprevisível. Acordos podem ser rasgados. Tarifas podem ser impostas overnight. Relações podem mudar com tweet. Logo, países precisam de plano B. Diversificar exportações. Reduzir dependência de mercado americano. Construir alianças regionais. Fortalecer instituições multilaterais que não dependem de Estados Unidos. Ironicamente, Trump pode estar acelerando exatamente o que teme: declínio de hegemonia americana. Se Estados Unidos não são parceiro confiável, países buscarão alternativas. China oferece alternativa. Não é democrática, mas é previsível. Não rasga acordos caprichosamente. Então, o que acontece agora? A curto prazo, janeiro-março 2026, Suprema Corte decidirá sobre tarifas IEPA.
Expectativa é decisão contra Trump, mas implementação será complicada. Trump tentará usar Seção 232 e negociações bilaterais para manter pressão tarifária. A médio prazo, 2026-2027, revisão de USMCA está programada para 2026. Trump usará como oportunidade para renegociar, quer mais concessões do México e Canadá, ameaçará sair de USMCA se não conseguir. Eleições de meio de mandato em novembro de 2026. Se democratas reconquistarem Câmara ou Senado, podem aprovar legislação limitando a autoridade tarifária presidencial. Mas Trump vetaria. Precisaria de 2/3 em ambas as casas para anular veto. Improvável. China. Trégua tarifária expira novembro de 2026. O que acontece depois depende de Taiwan, Mar do Sul da China, tecnologia, múltiplos pontos de fricção. Se tensões aumentam, tarifas voltam. Se Xi e Trump negociam um grande acordo, tarifas podem cair mais. A longo prazo, 2027-2030, muito depende de quem vence a eleição presidencial de 2028. Se Trump pudesse concorrer para terceiro mandato, concorreria. Constituição proíbe. Mas Trump sugeriu alterar Constituição. Improvável. Se republicano sucessor de Trump vence, provavelmente mantém tarifas. Se democrata vence, provavelmente reduz, mas não elimina. Porque mesmo democratas agora acreditam que algum protecionismo é necessário contra a China. O impacto geopolítico mais amplo. Ordem comercial liberal do pós-guerra, baseada em GATT depois OMC, está morrendo. OMC não funciona mais. Órgão de apelação paralisado, porque Estados Unidos bloqueiam nomeações. Disputas não são resolvidas. Regras não são aplicadas. No lugar, estamos vendo regionalização. Europa-Índia. RCEP na Ásia. BRICS expandido. Acordos bilaterais proliferando. É mais caótico, menos eficiente, mas pode ser mais resiliente. Se um hub falha, existem outros. E talvez isso seja futuro. Não volta para a globalização do século XX, mas também não isolamento total, algo intermediário. Blocos regionais. Comércio entre blocos regulado por acordos específicos. Estados Unidos lidera um bloco, China lidera outro. Europa equilibra entre ambos. América Latina, África, Ásia, divididas. A pergunta não é se ordem antiga pode ser restaurada. Não pode. Trump a destruiu permanentemente. A pergunta é que tipo de nova ordem vai emergir. Uma coisa é certa. 20 de janeiro de 2025 marcou o ponto de inflexão. Estados Unidos abandonaram o papel de líder de sistema de livre comércio global. Abraçaram protecionismo econômico e nacionalismo. E mundo nunca mais será o mesmo. A pergunta não é se Trump causou dano. Causou. É se dano valeu a pena para alcançar seus objetivos geopolíticos. E a resposta depende de quem você pergunta. Para trabalhadores industriais em Michigan e Pensilvânia que veem fábricas voltando, Trump é herói. Para consumidores em todo o país pagando mais por tudo, Trump é desastre. Para aliados como Canadá e Europa que não confiam mais em Estados Unidos, Trump é traidor de ordem que Estados Unidos construíram. Para rivais como China que veem Estados Unidos se isolando, Trump é presente. Essas são as questões que vão definir as próximas décadas, e todos nós vamos ter que viver com as respostas. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre as tarifas de Trump e sobre o futuro do comércio global, não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever no Nexo Global BR. Estamos rastreando a decisão da Suprema Corte em tempo real, e você não vai querer perder o momento em que tribunais americanos declaram as ações de Trump inconstitucionais, mas ele continua cobrando tarifas mesmo assim. Deixe um comentário com sua análise. Trump é gênio que está reequilibrando o poder global ou destruidor imprudente da ordem econômica que garantiu paz e prosperidade por 80 anos? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que quer entender o que realmente está em jogo na guerra tarifária mais dramática da história moderna. Elas precisam entender que isso não é sobre economia, é sobre poder.